Olá, boa noite, meus queridos irmãos. Que alegria estar com vocês. Queria estar de maneira presencial, mas algumas circunstâncias aqui do lugar onde eu estou, que é até próximo da nossa paróquia, mas por causa de umas questões aqui de portaria, eu não conseguiria chegar aqui de volta para as minhas atividades de amanhã. Então eu quis gravar esse vídeo algumas horas antes da nossa da nossa noite. Então, estou aqui agora aqui é 5:06, né, da tarde. Vocês devem estar vendo aí pelas, né, 8:10, né, essa é a nossa formação. Mas então, é, queria saudar vocês para essa Semana da Família, lembrar, né, que amanhã teremos a nossa missa em Santa Rosa às 20 horas, na quarta-feira a celebração da palavra com o nosso bispo Dom Edmilson, quinta-feira às 20 horas também, né, na quarta, quinta-feira às 20 horas o grupo de oração pelas famílias e na sexta-feira a nossa missa pelas famílias em São José às 20 horas. Bem, o tema mais geral deste ano é a família e o jubileu. E, portanto, né, como a gente vai pensar que a família está envolvida nesta grande lógica do que é o jubileu deste ano? Eu queria hoje, né, falar um pouquinho sobre da experiência do que é o jubileu na vida e como isso se relaciona com a vida familiar. Você se lembra que o jubileu é aquele período de 50 em 50 anos que o povo de Deus do Antigo Testamento vivia, no qual esse povo fazia um recomeço, por assim dizer. Então, quem tinha dívidas, a cada 50 anos tinha suas dívidas perdoadas, quem era escravo e a família de escravos deveria agora ser livres, quem não tinha terras poderia começar a tê-las, se dava o perdão de tudo, inclusive das dívidas, dos crimes, de tudo, e assim se poderia recomeçar. Então, portanto, a grande palavra que define o jubileu é recomeço, é refazer a própria vida, refazer o caminho. E vejam que uma família sempre terá que fazer a experiência de recomeçar, né? Porque vivemos uma comunidade humana, que é a família, e que tem os seus limites, e que, portanto, em muitas ocasiões, nós vamos precisar aprender a recomeçar, a nos perdoar, a quando alguém chega na família com um filho, nós temos que recomeçar. Quando alguém erra, a gente tem que se perdoar, é um recomeço. Quando alguém infelizmente morre, a família tem que se reestruturar e fazer uma experiência de fato de recomeço, de vida nova. E, portanto, o jubileu na vida familiar é essa experiência de recomeçar sempre, né? E por que é possível recomeçar sempre? Porque é possível ter a esperança de dar a volta por cima, por assim dizer, diante de uma dor. Ou porque nós acreditamos que a vida de um novo filho pode fazer a família se redescobrir. Ou porque nós imaginamos que a família, apesar de tantas dificuldades, pode permanecer e pode, assim, recomeçar. A palavra de Deus que está sendo usada como um pouco o mote desse ano santo jubilar é Romanos 5, né? Texto de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, né, versículo 5. A esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Então, o ano santo da esperança, né? A esperança é esta grande graça que nós temos que nos faz ir adiante. A esperança entre as virtudes teologais é aquela que nos faz nos mover, andarmos. Portanto, a esperança precisa sempre ser uma marca da vida familiar. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. A sua família tem vivido na esperança? Quais são as realidades que a tua família tem passado, nas quais a esperança precisa ser, né, redescoberta, revivida, reestruturada, né? Quais são as experiências humanas até que exigem de vocês, como família,
de recomeçarem. A esperança não nos engana. Se nós não desistimos, se nós vamos adiante, nós seremos sempre, sempre protegidos, irmãos. Mas vejam que o texto da Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, vai dizer: a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, por que é que nós podemos esperar? Porque cremos sempre na força do amor. Porque cremos sempre que o amor pode prevalecer sobre tudo e sobre todos, sobre quaisquer realidades das nossas vidas. O amor de Deus sempre triunfa. E por isso é interessante que a gente entenda a relação do amor de Deus com a nossa família. E aí eu queria comentar 3 versículos bíblicos da carta aos Romanos que falam do amor de Deus, né? E que podem nos ajudar a pensar e a reprogramar a partir da esperança para a gente poder recomeçar a nossa vida familiar. O primeiro é de Romanos 1,7. Nós fomos amados por Deus, né? Nós fomos amados por Deus. O texto de Romanos 1,7 diz exatamente assim: a vós que estáis em Roma, porque a carta aos Romanos, amados por Deus, chamados à santidade, graça e paz, a vocês que foram amados por Deus. O segundo versículo é o próprio versículo que nós acabamos de comentar, de Romanos 5,5. O amor de Deus foi derramado em nossos corações. E o terceiro versículo que eu queria comentar da carta aos Romanos, falando também do amor, que é esta força que gera esperança, é nada pode nos separar do amor de Cristo. Romanos 8, 37 a 39. Esses 3 versículos, eles vão como que mostrando para a gente dimensões do amor de Deus na nossa vida pessoal, mas também na nossa vida familiar. Então vamos tentar entender um pouquinho e nos questionar, né, nesta noite. Primeiro, irmãos, é o amor, nós somos amados por Deus. Vejam, cada um de nós fomos criados por amor, no amor e para o amor. Cada pessoa humana foi criada por Deus, né? E Deus destinou o seu amor a ela. Deus destinou a sua própria vida a ela como esse grande caminho. Então, é como se eu tivesse um objeto, né, como esta garrafa que está aqui ao meu lado, mas imaginem que eu tivesse aqui 1000 garrafas, né? E entre as 1000 garrafas eu dissesse, bem, eu quero esta, porque ela tem esta alça, porque ela é preta, porque ela cabe 1 litro de água, porque tem esta tampa, a outra eu não quero porque é assim, porque é assado. Eu escolho essa. Quando nós falamos que nós somos amados por Deus, nós estamos dizendo que nós fomos escolhidos por Deus, que Deus decidiu querer e amar a cada um de nós. E quando Deus decide querer e amar a cada um de nós, Ele nos dá também uma vocação. Há uma vocação na vida familiar, por exemplo. Deus te escolheu, te amou, colocando-te também numa família, na condição de esposo, de esposa, de filho, de pai, de mãe, de avô, de neto, né? Mas você foi escolhido, foi amado, e este amor, né, te colocou em um lugar, né? E é neste lugar que Deus te ama. Às vezes, irmãos, nós corremos o risco de querer experimentar o amor de Deus e imaginamos que para experimentar o amor de Deus, nós precisamos estar em algum lugar, né? Então se eu não estou experimentando a Deus aqui na minha família, eu vou sair daqui, eu vou para fora, né? Ou eu não vou viver neste lugar. Não. Quando o Senhor te escolheu, e escolhendo a você, escolheu também a tua casa, o Senhor aí nos tornou assim, vamos dizer assim, objetos do amor dele. Ele lhes amou, lhes escolheu para estar aí.
Então, a primeira condição para que uma família viva jubileu é se reconhecer amada por Deus. Quais são os sinais de amor que a sua família consegue reconhecer? Em que ocasiões a sua família foi alcançada pelo amor de Deus? Uma graça, um momento importante. Mas em que ocasiões também é verdade que a tua família talvez não tenha reconhecido ainda que Deus tem amado ali. E como Deus amou? Sua família é capaz de reconhecer que Deus amou a vocês quando aquele parente faleceu? Ou que Deus estava ali amando vocês quando se passou por uma dificuldade com um dos membros da família? Ou quando aconteceu aquela situação difícil? Não porque o sofrimento ou a dor venham de Deus, de jeito nenhum. Mas porque, meus irmãos, na verdade, Deus nos sustenta com seu amor em tudo, em absolutamente tudo. Quer dizer, naquela dor, naquele sofrimento, Deus estava ali esperando a gente para revelar a nós aquele amor. Então é preciso aprender a descobrir, olhar para a nossa vida familiar e descobrir como o Senhor nos amou ali. Porque nós somos amados por Deus. Eu, pessoalmente, mas a minha família também, como a nossa comunidade também é amada por Deus. A segunda coisa importante nesta ideia de sermos famílias jubilares, por assim dizer, famílias que nesse ano de graça recomeçam a sua caminhada, é entender, como está em Romanos 5,5, que o amor de Deus foi derramado em nossos corações, foi colocado dentro dos nossos corações. Por um lado, o amor de Deus foi colocado dentro da nossa experiência pessoal. Então, este meu coração recebeu o amor de Deus, mas também esse coração como lugar do aconchego, do lar e, portanto, da família. O amor de Deus também foi derramado dentro da família. E aí a gente tem que pensar isso de maneira muito concreta. Deus derramou o seu amor em mim e Deus derramou o seu amor em minha casa. Vejam, qual é a diferença do primeiro versículo? No primeiro versículo, Deus me escolheu, né, como eu escolhi esta garrafa. Mas dizer que o amor de Deus foi derramado significa dizer que Deus não só me escolheu, mas que Ele colocou dentro, como água dentro desta garrafa. Há amor dentro desta garrafa. Então essa não é só uma garrafa. Agora é uma garrafa com água, né? Ou seja, a tua família não é só uma família, mas é uma família com o amor de Deus. Você não é só uma pessoa, você é uma pessoa com o amor de Deus. Há amor em mim, há amor em ti, há amor em nós, né? Uma canção antiga que nós cantávamos, que nós dizemos exatamente isso, né? Há amor em mim, há amor em ti, há amor em nós. Eu digo que sim. Por que esse versículo nos ajuda muito a fazer as nossas famílias recomeçarem? Porque às vezes, diante das dificuldades, ou quando passamos por um momento de prova, por uma crise conjugal, por um problema com um filho, pela doença de alguém da nossa casa, pela chegada de uma pessoa nova que desestabiliza um pouco as coisas, nós começamos a olhar e dizemos assim, bem, eu acho que nós não temos o que nós precisamos para sair daqui, né? Eu acho que nós não temos como enfrentar isto, né? Eu não tenho como enfrentar esse adultério, eu não tenho como enfrentar esta morte, eu não tenho como enfrentar esta briga, eu não tenho como enfrentar esta dificuldade com o filho, eu não tenho forças para enfrentar esse problema com meu filho que está nas drogas. Eu não tenho. Só que veja, meu querido irmão, que quando a palavra de Deus nos diz que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações, e a gente pode dizer por extensão nas nossas famílias, já que os membros da nossa família têm corações, significa dizer que Deus nos deu o seu amor, que é uma graça. O seu amor, que é uma força, que nos capacita, portanto,
a enfrentar tudo aquilo que me parece escapar pelos dedos. Então, veja, quais são os desafios que sua família tem? Quais são os problemas pelos quais sua família passa? Bem, aí na sua família há graça, há amor de Deus que te torna capaz de enfrentar isto, que te torna capaz de recomeçar, que te torna capaz de perdoar a traição de uma mentira ou a traição porque um dos cônjuges esteve com outra pessoa, que te torna capaz de perdoar o teu filho porque te decepcionou, que te torna capaz de perdoar o teu pai, a tua mãe porque você descobriu algo deles que você achou que eles nunca cometeriam. Há amor dentro de nós que nos torna capazes. Então esse sentimento de incapacidade para amar não provém de Deus. Ao contrário, se eu sei que Deus me ama e ama a minha casa, eu posso encontrar dentro de nós força para enfrentar aquilo, força para poder testemunhar a esta realidade. Vejam, meus irmãos, por isso, saber que Deus me escolheu, Romanos 1,7, mas saber que Deus derramou o seu amor sobre os nossos corações, Romanos 5,5. Me torna capaz de perceber que a família é um plano de Deus, mas não é um plano de Deus que Deus abandonou, né? Olha, eu quero muito que vocês sejam uma família e tal, agora vão aí sozinhos. Não, é um plano de Deus no qual Deus está. Tanto é verdade que o Senhor Jesus quis estar numa família, para elevar a família a uma condição imensa, né? Muito maior do que aquilo que é uma família antes de Cristo, né? Deus quis morar em uma família. E nesse sentido nós podemos dizer, Deus quis morar na sua família, Deus quis morar na minha família. E aí, como Deus, com a sua força divina, ele é capaz sempre de nos dar uma oportunidade nova. Que alegria, portanto, meus irmãos, que grande alegria, né? Podermos perceber que Deus nos escolheu e que Deus nos dá a força para enfrentarmos, porque este amor já está em nós, né? Às vezes nós dizemos assim, mas eu vou então rezar, pedindo a Deus que me dê tal graça, tal força. Sim, devemos e podemos rezar, mas é preciso confiar que essa força já está em nós, né? Já está em nós. E que, portanto, esse amor de Deus, muitas vezes, está em nós como uma potência, né, como uma capacidade. Vejam, vou dar um exemplo. Quando nós vemos uma semente, se eu te perguntar com uma semente na mão, né, que sobre a minha mão há uma semente, te digo, bem, isto é uma árvore, você vai olhar e vai dizer, olha, não, isso é uma semente. Mas isto pode vir a ser uma árvore? Assim, pode vir a ser. Então, de alguma maneira, a árvore já está presente na semente. Vou usar uma linguagem filosófica da metafísica. A árvore está presente na semente como uma potência, como uma capacidade. Mas ela já está ali, né? Uma semente nunca vai se transformar numa mesa, como aqui está apoiando aqui o celular. Uma semente nunca vai se transformar numa garrafa, mas uma semente pode sim se transformar em árvore. E se o amor está na família, pode ser que naquele momento ele não esteja realizado, mas ali há uma capacidade de amar. Então eu posso e devo lutar pela minha família, crer na minha família, saber que ali o amor de Deus pode fazer novas todas as coisas. O que hoje o amor de Deus pode transformar na sua família? Você tem consciência que este amor faz tudo ser novo? E aí é uma terceira dimensão deste amor, né? Nós somos amados por Deus, né? Este amor foi derramado nos nossos corações. Mas lá em Romanos 8, 37 e 39, o apóstolo Paulo vai dizer que, né,
nada pode nos separar do amor de Cristo. Essa terceira expressão ligada ao amor na carta aos Romanos é interessante porque olha só o que Paulo diz, né, de maneira aqui um pouquinho mais organizada, né? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, os perigos, a espada? Paulo começa com um questionamento, quer dizer, há algo que pode nos separar do amor de Cristo? Há algo que pode. E aí, no versículo 37, ele vai dizer, mas em tudo isso nós somos mais do que vencedores. Então, Paulo não está dizendo que essas coisas não vão acontecer, né? Que a gente não vai passar por tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Não. Mas em tudo isso nós somos mais do que vencedores. Ou seja, a família cristã não está preservada da doença, não está preservada do adultério, não está preservada do erro de um filho, não está preservada de uma tribulação financeira. Não. Nós estamos no mundo, gente, né? Jesus nos disse, olha, Deus faz nascer o sol sobre bons e maus, sobre justos e injustos. Faz chover também sobre todos. Ou seja, nós estamos no mundo como todos os seres humanos e como todas as famílias. Todavia, essas dificuldades não podem nos separar do amor de Cristo, porque Ele venceu, nele nós somos mais do que vencedores. Interessante ainda falar que São Paulo aponta 7 dificuldades. 7 é o número da perfeição, da totalidade na Bíblia, ou seja, aqui cabe qualquer sofrimento, qualquer dificuldade. Eu não sei o que a tua família passou ou ainda passará, mas o que eu sei e posso dizer é que Cristo está com ela, que Cristo está com a tua família, que Cristo é capaz de fazer sua família ser verdadeiramente uma família nova, uma família redimida, uma família salva, uma família capaz de vencer no amor, né? E isso é também interessante. Nós não somos mais do que vencedores porque somos fortes, não. Somos mais do que vencedores graças àquele que nos amou. Então, o que nos faz vencer é o amor. O que nos faz prevalecer é o amor. Então, nada pode me separar do amor de Cristo. Eu preciso ter isso claro. Quando eu tenho isso claro, eu tenho uma decisão de não voltar atrás na minha família, porque eu não volto atrás de Cristo. Não é a família pela família, porque a família pela família pode ser exposta a algo que se destrua, mas a fonte da família, né, que permanece, que perdura, é Cristo. E Cristo morto e ressuscitado. No casamento, nós podemos ler aquele evangelho que diz, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas é feliz aquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. A casa não cai, meus irmãos, quando ela está construída e edificada sobre Cristo. Daqui algumas coisas muito importantes. Quer dizer, a tua família tem se alicerçado em Cristo para não estar separada de Cristo. E como é que a gente se alicerça em Cristo? Pela oração. Aqui tem um ponto importantíssimo. A oração pela família e a oração em família. É importante que você reze pela sua família. De maneira particular, você pai, você mãe, que exercem sobre o seu filho, por exemplo, e sobre o seu cônjuge, uma autoridade espiritual, fruto do sacramento do matrimônio. Então, quando uma mãe reza, ela não reza como uma simples fiel, mas como alguém que tem autoridade espiritual sobre os seus filhos. Então, quando um pai ou uma mãe diz, meu filho, Deus te abençoe,
ou reza o terço pelo seu filho. Na verdade, o mundo espiritual entende isso como uma lei, como uma bênção, quer dizer, se cria sobre aquela pessoa uma capa de proteção, que não é uma coisa supersticiosa, nada disso, mas que é fruto da experiência da fé. E também aqui, quando se reza em família, né? Quando a família consegue parar para rezar junto. O terço, ou uma vez por semana ler a palavra, ou até mesmo o fato de ir à missa juntos, mas de encontrarem aquela espiritualidade familiar que pode fazer com que a família permaneça, sabendo que podem vir nudez, espada, perigo, né? Mas se eu estiver enraizado em Cristo, né, eu serei capaz de vencer tudo. E quando se vence, se faz algo novo. Vejam que nesses 3 estágios do amor, né, saber que eu sou amado por Deus, Romanos 7:1, e minha família também. Saber que o amor de Deus está colocado dentro do meu coração e da minha família, Romanos 5:5. E saber que nada pode me separar do amor de Cristo, sempre vai criar um jubileu nas nossas vidas. Primeiro porque quando eu sei que alguém me ama, que Deus me ama, aquilo inaugura um tempo novo, né? O amor de alguém nos sustenta. Quantas vezes, diante de uma dificuldade, ao saber do amor de uma pessoa, da mãe, do pai, do esposo, dos filhos, né? Aquele amor parece nos recriar, né? Parece nos recriar. Assim também, quando nós vamos descobrindo o amor de Deus, aquilo nos recria, inaugura um novo tempo, nos dá a graça de perdoar, de recomeçar. Mas também é verdade, o segundo aspecto que eu falava para vocês, quando nós sentimos fraqueza, nós precisamos nos lembrar que não é com a nossa força, mas é com a graça de Cristo que nós somos capazes de reconhecer que em nosso coração e em nossa família está a força de que precisamos. Há uma graça de Deus, este amor que é derramado, que é colocado dentro do nosso coração, que é colocado dentro da nossa família. E por fim, aquilo que falávamos, né? Nada nos separará do amor de Cristo. Quer dizer, o centro da família é Cristo. O centro da família é nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o amor do casal, não é o amor pelos filhos, né? Tudo isso é importante, mas não é o centro. Veja, gente, o que não está no centro não é desprezível, né? Mas o que está no centro é o que organiza tudo. Quando nós amamos a Cristo, buscamos a Cristo, né, consagramos as nossas famílias a Cristo, fazemos as famílias serem estruturadas a partir do Evangelho, ali se faz também um tempo novo. Porque agora Cristo faz novas todas as coisas. Então, falar que a nossa família está vivendo um jubileu significa dizer que tudo pode ser novo, por uma nova consciência do amor, por uma nova consciência de que eu tenho graça e todas as graças necessárias para enfrentar os desafios e pela certeza de que aconteça o que acontecer, nós não podemos abrir mão de nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa Semana da Família seja uma imensa oportunidade para que você e a sua casa sirvam ao Senhor, para que você e a sua casa sirvam ao Senhor. Eu estou unido a vocês nesses dias, né? Desde aqui da Abadia de Santa Maria, aqui no comecinho da Zé Fredo, né? Rezando por vocês, rezando pela nossa comunidade. Deus abençoe vocês e vivam bem cada um desses dias. Acho que nós teremos depois um testemunho de como isso que eu acabei de pregar não é uma teoria, mas é um fato. Alguém contará a vocês, poderá dizer a vocês, como é esta experiência do amor de Deus. Deus te abençoe em uma grande e bela Semana da Família. Famílias verdadeiramente em tempo de jubileu. Deus te abençoe.